maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo de 2014, fez com que os olhares se voltassem para o Brasil. Obras gigantescas, infraestrutura, turismo, gastos, lucros e protestos foram além do futebol, assunto nas mídias e também na boca do povo. Quais os impactos sociais e econômicos da Copa aqui no Brasil e também lá fora? Converso agora com o professor, jornalista e cientista político Paulo Roberto Figueira Leal e com o economista carioca formado pela Universidade Federal Fluminense e mestrando em economia aqui na UFJF, Rodrigo Rodrigues. Paulo, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Curto Circuito. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado. Economicamente, né, nessa Copa foram gastos cerca de 8 bilhões e meio de reais. Valeram a pena na construção dos estádios? Valeram a pena? Então, valer a pena ou não é uma coisa que nós só vamos saber daqui para frente, porque temos que saber o que isso vai gerar na economia. Desde 2007, quando a Copa foi anunciada, vários investimentos em infraestrutura foram feitos e basta saber agora se esses investimentos em infraestrutura eles vão se perpetuar ou se eles vão continuar, ou se eles vão cair, né, vão voltar a um ritmo baixo de crescimento. Paulo, falando agora do cenário político brasileiro, né, nacional, desse gasto que inicialmente foram previstos 5,97, quase 6 bilhões de reais. No entanto, gastamos 8 bilhões e meio. Dentro do cenário político, de fato valeu a pena? Houve de fato uma projeção do Brasil lá fora? Do ponto de vista econômico, como o Rodrigo lembra, você tem que ver um impacto de longo prazo. O quanto isso vai trazer de turistas, o quanto isso vai permitir que a imagem do Brasil tenha algum ganho. Do ponto de vista político, há claramente a percepção de que este tema virou um tema de campanha. E não agora, começou já há mais de um ano. Se você pegar as pesquisas de opinião anteriores à Copa das Confederações e depois das grandes manifestações de junho de 2013, comparar com a avaliação do governo e a avaliação da presidente Dilma depois, houve uma queda de 20 pontos percentuais que não foram mais recuperados. Ou seja, tudo sugere que a eleição de 2014 vai ser uma eleição muito mais competitiva do que se insinuava até maio de 2013. E certamente isso tem relação com uma crescente rejeição por parcelas da opinião pública dos gastos da Copa. Não apenas isso, mas também isso. Ou seja, os gastos da Copa e a própria Copa viraram um tema de campanha. E viraram um tema de campanha com efeitos na dinâmica do jogo eleitoral de 2014. Você acha que esse dinheiro investido, principalmente na construção dos estádios dentro das capitais, ele de fato foi bem aplicado? Acho que é possível discutir se é um montante suficiente, adequado, mas acho que há uma crítica insuficientemente embasada em números do ponto de vista do volume. Se você pegar o volume de recursos gastos em saúde e educação ao longo dos últimos anos, eles estão na escala do trilhão. 8 bilhões são uma gota no oceano, o que implica que há uma percepção talvez distorcida de um excesso de gastos. No fundo, do ponto de vista econômico, acho que, como o Rodrigo lembrou, a questão vai ter que ser avaliada não agora, a curtíssimo prazo, mas em função das consequências que se produzirem a partir dos próximos anos. Exatamente, Paulo. Uma outra questão é que a Copa, desde o seu começo, foi associada à infraestrutura. Isso. Mas, geralmente, um evento esportivo não é associado a essa criação de infraestrutura, né? Geralmente, os eventos esportivos, principalmente nos países onde foram sediados, é aquela coisa, né? Aconteceu o evento, acabou, a vida segue da mesma forma. Essa semana eu vi uma entrevista da presidente Dilma na CNN e acho que ela tem razão nesse aspecto. As grandes reformas dos aeroportos não são por causa da Copa, são porque houve um crescimento brutal de passageiros internos no país nos últimos anos. Foi até uma necessidade mesmo. Há muitas dessas mudanças que talvez tenham tido um detonador associado à Copa, mas que são mudanças de infraestrutura necessárias. São gargalos que já existiam na economia. Né? Quer dizer, o problema dos aeroportos, o problema do transporte. Só que muito válido ressaltar que grande parte dessas obras não foram concluídas, né? A maior parte das obras concluídas, as obras concluídas efetivamente foram as dos estádios, mas o entorno, né, que são as obras de infraestrutura e tudo mais. Inclusive nos aeroportos, né, que as obras estão inacabadas. Né? Até aqui no Rio de Janeiro, eles construíram praticamente pela metade, né? Tudo pela metade. Exatamente, né? Tem lugar que está pior. Acho que Curitiba, as obras dos aeroportos também não ficaram concluídas e as obras de mobilidade urbana, com metrô e tudo mais. Né? Falando em obras, só no estádio aqui em Belo Horizonte, aqui na nossa capital mineira, aqui, foram gastos 695 milhões de reais. O que isso vai trazer para Minas Gerais? Muito dinheiro, né? Mas tem que ver de que forma que esse dinheiro vai se transferir em forma de salário, renda e de investimento para a população. Né? Quer dizer,
se você construir o estádio, o que isso vai gerar daqui para frente? Será que o estádio vai ser melhor utilizado? Será que o estádio vai ser utilizado de formas diferentes? Como estão comentando no caso do Amazonas, né? Estádio, acho que é Estádio Amazonas que chama, que querem usar o estádio para um palco de eventos em geral, não só para o futebolístico. Entendeu? Quer dizer, como nós vamos usar essa capacidade nova que o estádio tem essa capacidade nova do estádio de gerar outros efeitos que não só o futebolístico, né? Essa é a questão. Ô Paulo, a questão partidária, vamos pensar nas questões partidárias. Você acredita que, exceto o PT, né, que fez esse investimento, inclusive foi essa ideia nasceu de trazer a Copa até as Olimpíadas em 2016, nasceram no governo Lula, né? Isso vai repercutir, os outros partidos também irão utilizar isso como um instrumento para poder exatamente assumir o poder aqui no Brasil? É sintomático que, apesar de terem sido governos do PT na presidência que chamaram esses eventos para o país, governos da oposição foram os primeiros, em muitos casos, a demandar que fossem sedes. Minas Gerais é um exemplo, São Paulo é outro, porque há uma percepção de que talvez Belo Horizonte tenha ficado conhecido internacionalmente muito mais do que toda a sua história. Infelizmente vai ser associado ao 7-1, mas milhões de telespectadores mundo afora ouviram falar pela primeira vez de Belo Horizonte. Milhares de torcedores latino-americanos conheceram a Savassi. Ou seja, há um impacto de longo prazo que não é mensurável apenas no custo imediato da obra, mas em ganhos possíveis de imagem. Se fosse um terrível desastre a Copa, provavelmente produziria um dano de imagem ao país. Não parece ser o saldo que tenha ficado, pelo menos, da cobertura internacional, que era muito pessimista nos momentos anteriores à Copa, e a cobertura, desde que a Copa se iniciou, foi muito positiva, do ponto de vista de não apenas o desastre anunciado não aconteceu, como foi uma excelente Copa. Ou seja, acho que é prematuro avaliar se o ganho foi maior ou menor do ponto de vista econômico, mas politicamente me parece que o fato de não ter sido um desastre, como se anunciava, já é em si um dado positivo para o projeto de reeleição da Dilma. Saiu ontem à noite, uma pesquisa da Datafolha que mostra que o jogo ficou no 0-0. As intenções de voto pré-Copa e pós-Copa estão parecidas, o que significa que há aí um dado bom para quem deseja a reeleição da Dilma. Havia expectativa de que, se houvesse crises grandes, como houve na Copa das Confederações do ano passado, ela pudesse cair. Não foi o que se realizou, não foi o que se consumou até o momento. E esse efeito pessimista pré-Copa afetou tanto o investimento quanto o consumidor, né? As pessoas não levaram a tanta força assim a ideia de que a Copa seria um evento bem organizado. E foi bem organizado. Se você pegar o evento Copa, a gente não pode negar hoje que a Copa foi um evento muito bem realizado. Tanto a imprensa internacional quanto a nacional admitem isso. E como a expectativa era tão ruim, o fato de não ter dado nenhum grande problema já é em si um processo que reverte a expectativa, né? Talvez ela não tenha sido nem tão boa como parece que foi, mas é porque a expectativa também era ruim, o que implica que há um mecanismo de reversão de humor que também tem algum efeito político. Do mesmo modo que há uma possibilidade de ver que as pesquisas pré-Copa e pós-Copa não variaram muito. A Dilma está na escala de 36 a 38, o Aécio está na escala de 20, Eduardo Campos na escala de 8, 9, ou seja, mais ou menos o mesmo quadro pré-Copa. Há consequências de longo prazo do ponto de vista, inclusive, das disputas não só nacionais, mas estaduais. Os governadores de oposição que sediaram jogos nos quais também houve algum ganho de imagem vão capitalizar isso? O Alckmin acaba de ter também uma pesquisa que mostra que tem chance de ganhar no primeiro turno. Ou seja, há efeitos, portanto, que não são só no nível nacional, mas se refletem também na política estadual. Mas mesmo assim, né, há uma parcela da sociedade brasileira que foi extremamente contra. Inclusive, isso foi prova disso, nós vimos com evidência, através das transmissões dos jogos, como a Dilma foi vaiada, inclusive quando da abertura da Copa. Foi bastante vaiada. Isso repercute de alguma forma politicamente aqui no Brasil? Acho que é sintoma de algo que as pesquisas revelam. Aonde que está a base eleitoral da Dilma hoje? Sobretudo nos estratos populares, nas camadas que têm menor renda e que certamente não eram as camadas que pagaram caro para estar na abertura da Copa do Mundo, nem pagaram caro para estar na semifinal. Ou seja, as vaias, assim como no Maracanã na final, as vaias são fruto de um certo perfil socioeconômico de pessoas que lá estavam, exatamente o perfil no qual a Dilma tem hoje sua pior inserção eleitoral. Portanto, não acho que seja possível tomar aquelas vaias
como uma expressão da totalidade do eleitorado, porque se assim fosse, a Dilma não estava liderando. É porque há camadas outras, sobretudo os mais pobres, que melhoraram de vida e tiveram acesso a bens e a serviços que não tinham ao longo de séculos e que nos últimos 15 anos melhoraram muito suas condições econômicas, como talvez o bastião. As camadas populares continuam sendo o bastião eleitoral da Dilma, que permite a ela, neste momento, liderar a campanha, apesar de tomar vaia na abertura e no encerramento. Exatamente. As políticas assistencialistas do governo Dilma perpetuam com Copa ou não. Rodrigo, é uma questão que eu gostaria, vamos trabalhar a questão do turismo, né? Só que no Brasil, durante esse período da Copa, foram cerca de 600 mil turistas durante a Copa. Um aumento de mais de 100%. Mais de 100%, muito mais de 100%. Comparado aos anos anteriores. Exatamente, e provenientes de cerca de 180 países. O que isso vai repercutir economicamente para o Brasil, essa chegada, né, desses estrangeiros aqui no Brasil? Primeiramente que isso não gera um extrato, né? Não dá para contabilizar o que o estrangeiro gastou no país de forma reducionista, né? Posso dizer assim. Mas a gente pode afirmar que para o turismo, isso com certeza vai ter um efeito muito positivo numa trajetória de crescimento contínuo, como foi na África do Sul, em 2006. O crescimento também foi de mais de 100% de turistas. E esse crescimento continuou, ou seja, não foi a Copa que aconteceu, os turistas vieram e acabou a festa, eles foram embora. Não, os turistas continuam vindo e com certeza isso, para um setor que o Brasil não investe tanto, ou seja, que é um setor que não é significativo na economia, que não tem peso, com certeza vai gerar dinamismo e com certeza vai gerar emprego e renda. Porque o segundo dado que nós temos aqui, do próprio Ministério do Turismo, acusa que quase 700 trilhões de dólares foram gastos aqui. Trilhões de dólares, é muito dinheiro e com certeza é renda que não é convertida só nos grandes hotéis, é renda que vai desde o consumo básico de alimentos e vai para todas as cadeias, né? Todas as cadeias de consumo, ou seja, um dinheiro que é bem gasto e o povo brasileiro recebe muito bem. Esse turismo interfere nas questões políticas brasileiras, Paulo? Acho que tem um efeito de longo prazo, se a gente pensar em outros processos similares, que não é desprezível. O grande boom do turismo espanhol veio depois da Copa de 82. Certamente milhões de pessoas conheceram agora o Brasil para além dos estereótipos nos quais ele está assentado no imaginário coletivo durante muito tempo. Ou seja, quantos milhões de turistas não perceberam que tem uma grande cidade com 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas no meio da Amazônia? Quantos milhões de turistas não perceberam que o país não é apenas futebol, não é apenas carnaval, não é apenas violência, mas tem uma série de outras dimensões que eram profundamente desconhecidas da opinião pública internacional. Portanto... Paulo, a questão é chamar de primeiro contato, né, do turismo internacional com certos lugares, regiões. O Rio de Janeiro talvez já seja uma marca muito consolidada, mas tirando o Rio e São Paulo, todas as outras capitais que sediaram os Jogos da Copa entraram na agenda do turismo internacional agora. Exatamente. E com certeza isso vai se perpetuar, pode ter certeza. Você acredita que a Copa, aqui em Minas Gerais, né, trouxe um efeito, principalmente para a economia, da construção civil? Não, com certeza. Se você pegar, aí a gente está falando da Copa Processo, não da Copa Evento, né? A Copa Processo, desde 2007, vem gerando emprego, infraestrutura, vem gerando a construção de novas rodovias, reforma de aeroportos, reforma de metrô, ônibus, opções na capital, né? Mas, é o que eu falo novamente, como é que isso vai se refletir daqui para frente, né? Quer dizer, a geração, a construção dos estádios, ela acabou no final de 2013, os estádios já estavam prontos, e toda essa massa de trabalhadores, para onde foi, né? Eles foram procurar emprego em outros setores, porque a construção civil, com certeza, teve uma leve queda. Ô Paulo, a derrota do Brasil, né, principalmente quando nós perdemos de 7-1 para a Alemanha, né, que deixou a população desesperada. Isso, de alguma forma, vai interferir nas questões políticas, uma vez nós estamos em ano eleitoral?
Desde 1994, eleições presidenciais brasileiras coincidem com Copas do Mundo. 89 não coincidiu porque a gente tinha um mandato de 5 anos, portanto 89 e 90 não coincidiu, mas desde 94 coincidem. Não há qualquer correlação entre uma vitória do Brasil e uma vantagem para quem está no poder e uma derrota do Brasil e uma desvantagem para quem está no poder e uma vantagem para a oposição. Em 94, houve uma vitória nos campos e a situação ganhou. O presidente Itamar Franco faz o seu sucessor, que é o Fernando Henrique. Em 98, o Brasil perdeu e o Fernando Henrique se reelegeu. Em 2002, o Brasil ganhou e, no entanto, a oposição, representada então pelo PT, venceu. Em 2006 e 2010, o Brasil perdeu e a situação, que então era o PT, ganhou. Ou seja, a história recente mostra que há um impacto limitadíssimo. Certamente há variáveis muito mais poderosas, muito mais decisivas para a determinação de voto do que o eventual sucesso ou fracasso dentro dos campos. Acho que o que tinha de novo nessa Copa era o risco de que acontecesse um desastre fora do campo. E aí sim, isso teria profundos impactos na avaliação do governo Dilma, como aconteceu com as manifestações de junho durante a Copa das Confederações. Então, nesse sentido, eu penso que essa Copa é inédita na questão de que o governo adotou uma política para conduzir essa Copa. Em 2007, quando o governo anunciou a Copa, ele reforçou basicamente a questão de que o setor privado ele conseguiria bancar essa Copa, através de financiamentos, via BNDES e tudo mais. No final das contas, o governo brasileiro pagou 50% da Copa. Ou seja, e mesmo assim, o setor privado, que tem o estadual e municipal que ficou em cerca de 30%, os 20% do setor privado, foi financiado pelo BNDES a custos abaixo da taxa de juros básica da economia. Ou seja, ainda é uma forma do governo dar dinheiro para o setor privado para construir. Há uma questão, eu gostaria de saber como fica agora o Brasil, depois desse alto investimento, lá fora. Há possibilidades do estrangeiro, dos países externos virem investir aqui no Brasil? Então, isso é um problema que é estrutural do Brasil, né? Não é uma questão que a Copa pode até chamar a atenção do mercado internacional para o Brasil, com certeza. Entretanto, para trazer investimento de fora, você tem que ter uma estrutura institucional que favoreça o investidor internacional a vir para o Brasil, o que é uma coisa que o Brasil hoje não favorece, a questão tributária, não favorece a questão... até para você abrir uma empresa no Brasil já é complicado. Como brasileiro, imagina para quem... já existe uma grande burocracia para abrir uma empresa aqui dentro da própria casa, imagina vindo de fora, né? Imagina vindo de fora. E nesse detalhe ainda tem a questão de que os investidores estrangeiros eles não gostam de vir para o Brasil por conta da questão da quantidade de suborno que eles têm que pagar. Isso é impressionante, por conta da grande corrupção para se abrir uma empresa no Brasil. Ou seja, esse é um grande problema estrutural e institucional que o Brasil tem que resolver para trazer investimento estrangeiro. Não é uma questão de que a Copa pode até atrair o olhar, mas para ele tirar o dinheiro do bolso e vir trazer para cá, tem que ter vai esbarrar com outros problemas, né? Além do próprio investimento, a questão da instalação também. Né? Exatamente. Mas mesmo com esses problemas todos, o Brasil tem sido um dos principais destinos de investimento internacional desde os anos 2000. Por um motivo óbvio, né? 200 milhões de pessoas. Nenhuma grande empresa descuidará de um potencial de mercado com chance de crescimento, como acontece não só no Brasil, mas acontece na China, acontece na Índia, acontece em grandes mercados. O Brasil tem um grande mercado consumidor e principalmente prestação de serviços também. O brasileiro gosta de consumir, né? Então, quer dizer... Isso aproxima um país altamente consumista, né? Um país altamente consumista. Paulo, dentro dessa mesma linha de pensamento, como fica o Brasil aos olhos, né, da política internacional, principalmente a América do Norte e Europa? O Brasil hoje certamente está num outro patamar de relevância política externa comparativamente ao que tínhamos até os anos 90. Certamente não há como desconsiderar que a 7ª maior economia do mundo tem hoje peso nos órgãos multilaterais maior do que historicamente tínhamos. Não apenas tem a emergência dos BRICS, acabamos de ter essa semana toda a informação relativa à criação de um banco, de um fundo de apoio, enfim, como há também um peso da percepção de que o Brasil é o país mais relevante da possibilidade de que a América Latina, que teve uma década ganha nos anos 2000, teve crescimento efetivo,
seja um mercado potencialmente relevante. Nesse momento, discute-se um acordo de livre comércio entre a Mercosul e a União Europeia. Nesse momento, o Brasil chefia órgãos multilaterais importantes. Né? Exatamente. É importante enfatizar o papel de liderança do Brasil nesse aspecto. Né? O Brasil ele tem uma posição relevante nos BRICS, né? que é um conjunto de países de força econômica, tem liderança na América Latina, e isso é respaldo, né, do poder econômico para uma discussão em termos de Europa e Estados Unidos. Isso muda totalmente o cenário econômico brasileiro? Isso muda com certeza, porque você vai ter uma inserção maior, né, uma aceitação maior no mercado internacional. E essa aceitação junto à América do Norte? Porque de fato há uma certa disputa, até agora, principalmente depois que nós sediamos duplamente, né, a Copa do Mundo agora recentemente e breve as Olimpíadas. Isso também vai mudar alguma coisa, Paulo? Acho que lentamente a percepção norte-americana sobre o Brasil foge dos estereótipos tradicionais e aumenta, inclusive há pesquisas mostrando isso, aumenta o número de reportagens, o número de matérias que mostram outras dimensões da complexidade brasileira para o bem e para o mal. Ou seja, a gente sempre se ressentiu muito de que a abordagem sobre o Brasil aparecia sempre associada só à violência ou só ao exótico da natureza, o exótico das festas. Cada vez mais há matérias do Brasil nos cadernos de economia, cada vez mais há matérias sobre o Brasil nos cadernos de política, ou seja, mostrando um pouco mais da complexidade brasileira, o que é um ganho em si. Há pesquisas mostrando que se você comparar a cobertura sobre o Brasil nos anos 80, nos anos 90, com as dos anos 2000 em diante, ela é muito mais fragmentada, o que é ótimo, porque mostra que o Brasil passa a ser pauta de notícias em ambientes nos quais antes não era. Mesmo que seja para mostrar problemas, mas não é um jogador irrelevante, não é uma república de bananas. As questões econômicas do Brasil são relevantes para o mercado. São relevantes para o mercado internacional. Né? Rodrigo, uma questão que eu gostaria de fazer a abordagem é exatamente a questão da mão de obra. A própria Copa do Mundo gerou muitos empregos temporários. Exatamente. Gerou renda para o país. Muito bem. E a partir de agora? Essas pessoas ficarão desempregadas? Vamos pagar para ver o que vai acontecer? Na verdade é o seguinte, se o setor de construção civil continuar aquecido da forma que estava pré-Copa, ou seja, essa convergência de setor imobiliário, construindo casa, se continuar as políticas do governo favorecendo essas iniciativas, e se o efeito Olimpíada já começar a acontecer, né, quer dizer, já começar aquele boom imobiliário da construção civil por conta da Olimpíada, tudo indica que esse trabalhador vai ficar no máximo 3 meses de férias aí e vai voltar a trabalhar. Então, na verdade, essa continuidade, né, dessas ações, ou seja, trazer eventos para o Brasil, exatamente, eventos internacionais, né, geram empregos, da minha forma de entender, continuam temporários. Exatamente. O que não é o que o brasileiro quer. Exatamente. Mas grandes obras, elas são temporárias, né? Se o Brasil continuar numa trajetória de investimentos em infraestrutura, vai acabar sendo quase permanente, né? Mas a princípio é temporário, mas que esse temporário dure bastante. E isso interfere na nossa política, Paulo? Essa questão da geração de mão de obra, de empregos? Só para recuperar aquela discussão que a gente fez sobre o impacto do resultado em campo nas eleições. Acho que muito mais importante do que se o Brasil ganhou ou perdeu dentro do campo é como que vai estar o ambiente econômico perto das eleições. Certamente a variável tem gente satisfeita com as condições econômicas, controle de inflação, possibilidades de emprego ou expectativa de manter-se empregado. Ou seja, essas variáveis têm muito mais peso na determinação do voto de muita gente do que se o Brasil ganhou ou perdeu no campo. Então, acho que as consequências econômicas ou uma eventual reversão de um mau humor com a economia que estava acontecendo nesses últimos meses, talvez nos últimos 2 anos, se acontecer, beneficia o governo. Se mantivesse um certo mau humor com a economia, traduzindo-se em crescimento de inflação, traduzindo-se em crescimento do desemprego, certamente isso será uma chave para a possibilidade de alternância do poder. Acho que essa variável é infinitamente mais decisiva do que a memória recente do quanto o Brasil foi bem ou mal no campo. Há alguns dados que essa pesquisa Datafolha realizada ontem, divulgada ontem, melhor dizendo, indicam já 70% dos brasileiros acham que não há risco de perder o emprego em breve.
o que é um número muito melhor do que o que estávamos vendo até poucos meses atrás. Portanto, acho que pode estar havendo uma reversão de expectativa quanto a isso. A expectativa de que houvesse também um descontrole inflacionário, que é muito insistentemente levantada pela mídia. A inflação está diminuindo. A inflação está diminuindo. Ou seja, a taxa de desemprego continua 5,5%. Que é um dado está estabilizada. Estabilizada nos patamares com menores níveis de desemprego da história brasileira. Então, ou seja, esses dados todos, imagino que o rumo que eles tomarem serão mais poderosos para decidir se há vantagens para a situação, para a oposição, do que efetivamente o 7-1. Eu acho que a questão é essa. O que vale seja bem melhor do que o 7-1, né, Paulo? o que vale no consumidor, no trabalhador, é a realidade dele, né? Às vezes a economia não cresce tanto, quer dizer, cresce a 1,5%, 2%, mas se a inflação não bate no bolso dele e ele está empregado, com certeza isso influencia na decisão na hora de votar. Rodrigo, uma questão que eu gostaria de fazer uma pequena abordagem aqui com relação do ponto de vista dos empresários. Há uma parcela do empresariado brasileiro que não gostou muito. Exatamente. Tem queixas e mais queixas com relação, principalmente, à questão da mão de obra dos seus próprios funcionários. Isso gerou, inclusive, um prejuízo. Tá? Qual a questão econômica? Até onde que interfere isso na nossa economia? Setores do empresariado não gostaram, né, da Copa por conta da quantidade de feriados, né, que tiveram, e por conta de um efeito de substituição, que foi o quê? Muita gente deixou de consumir certos produtos dos setores do empresariado brasileiro para consumir produtos da Copa, por exemplo, televisão, geralmente a gente compra televisão, frigobar, cerveja. Então, quer dizer, os produtos que associados à Copa venderam bastante. E o setor de televisões, as fábricas estão bombando, o crescimento na venda foi altíssimo. Entretanto, outros setores, como o setor de alimentos, setor de produtos processados, não foi tão bem. Não gostou da Copa, que além de... O povo bebe mais do que come, bebe mais do que come. Né? E outro setor da indústria de transformação, indústria automobilística mesmo, porque essa é a questão do feriado mesmo, né? Isso complica bastante. Paulo, você acha que essas questões, essa insatisfação de parcela do empresariado brasileiro vai interferir na decisão das eleições deste ano? Acho que não. Empresários são uma fração tão minúscula do ponto de vista da população brasileira que, felizmente, eles não decidem sozinhos quais são os rumos que o eleitor, os milhões de eleitores tomarão. Acho que muito mais poderoso, como lembra o Rodrigo, é a percepção de bem-estar econômico por parte do trabalhador comum, do cidadão comum. Acho que o humor dos empresários afetam indiretamente, de outro modo, ou seja, se empresários têm uma expectativa muito ruim para o futuro, eles talvez não contratem, talvez até eles demitam. Ou seja, há impactos que vão por outras vias. Não me parece que seja o caso, né? Mesmo que haja um certo mau humor de grande parte das elites empresariais, mesmo que o investimento esteja aquém do que esteve no final dos anos 2000, por exemplo, não estamos diante de um quadro de crise iminente, mesmo que haja possibilidade de ajustes pontuais. Ou seja, o quadro é relativamente estável, o que sugere que outras variáveis ao longo da campanha terão mais chance de entrar com uma dimensão de relevância. Um dado que não é desprezível. Daqui a pouquinho, começa na percepção da maior parte dos eleitores a visão da campanha. Milhões de pessoas não estão parando para pensar nisso ainda. Ainda estão sob efeito Copa, né? Nessa altura, em junho, julho, o número de pessoas interessadas ainda em informar a decisão do voto é minúsculo, em termos históricos. Exatamente. A campanha política efetivamente ainda não começou. Não começou. Ou seja, na hora que entrar o horário eleitoral gratuito de rádio e TV, aí sim a política invade a vida de milhões de brasileiros que têm acesso a informações por essas vias, e aí começam a se desenhar mais claramente quais são as curvas dos candidatos. Exatamente. Até traçar o perfil de cada político, né? A própria questão do investimento em infraestrutura, como é que vai ser. E só para dar um exemplo, há aí um dado bastante favorável a manutenção do PT no poder. Ou seja, a Dilma vai ter um tempo imenso a lembrar o que tem de sucesso para mostrar, a quebrar, de certo modo, um muro midiático, à medida que o grande sistema midiático, obviamente, é antipetista, né? Haverá um espaço de pronunciamento de coisas que não são mostradas pelo grande sistema midiático, que prefere muito mais bater do que elogiar. Ou seja, há uma série de evidências que talvez sugiram que, apesar do cenário hoje ser mais confortável para a oposição do que era em maio de 2013,
ainda a Dilma tem algum favoritismo, à medida em que há um capital político de tempo de TV que costuma ser muito importante, inclusive para diminuir a avaliação negativa. Até porque também vai voltar a aparecer a imagem do Lula, né? Não, certamente, na próxima campanha, né? Porque afinal de contas foi ele quem trouxe, né? Mas de Tanto todo a modo, Copa Dado, as Olimpíadas. estamos diante da eleição presidencial desde 89, talvez 89 tenha tido uma grande instabilidade, uma grande indefinição. Depois, em 94, havia uma clareza de que é uma forte possibilidade de vitória do Fernando Henrique, como em 98 de reeleição, como em 2002 o campo estava para oposição, como em 2006, 2010 estava para a manutenção do PT no poder. Estamos diante da eleição presidencial com maior imprevisibilidade desde 89, porque há um conjunto de variáveis, algumas a favor do governo, outras contra, que aumentam a possibilidade de que antecipar, cravar agora qual que é o cenário mais provável seja imprudente. Não, acho que não há uma nitidez, né? Política... Mas é perfeitamente possível, dependendo de algumas dessas variáveis, que o jogo seja muito competitivo. Desfecho político, né? Do mensalão, que agora que está... Mensalão, acho que não, porque as pesquisas mostram que grande parte dos eleitores acham que todo político é tão ruim que temas morais não são muito decisivos. Mas porque com a Copa do Mundo a história do mensalão caiu um pouco por terra. Caiu um pouco. Caiu meio no esquecimento da população. Professor Paulo, queria agradecer a sua presença mais uma vez no nosso programa. Interessante essas colocações políticas existentes. O Rodrigo, pelas questões econômicas, para a gente conhecer um pouquinho o que se valeu a pena, para nós pensarmos se valeu ou não valeu a pena essa Copa do Mundo aqui no Brasil. Muito obrigado. E o Curto Circuito fica por aqui. Você pode participar do programa sugerindo pautas em nossa página no nosso Facebook ou Twitter. Até a próxima. Tchau.